Então, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso estudo, vamos analisar agora, né, a parte final aqui do estudo do pescoço, já que nós conhecemos todas as estruturas profundas, né, desde as camadas óssea, camada vascular, o conteúdo e a distribuição dos trígonos. E agora nós vamos então fechar analisando, né, e fazendo as correlações anatômicas de posição de algumas estruturas com a anatomia de superfície aqui da região cervical. Nessa anatomia de superfície do pescoço, basicamente nós podemos observar quatro tipos de estruturas. Estruturas que são cartilagens, estruturas ósseas, estruturas vasculares e estruturas musculares. Então, vou passar, né, a cada uma delas para nós irmos identificando essas estruturas aqui na anatomia de superfície e na tela subcutânea do pescoço. Considerando aqui as cartilagens, nós podemos observar aqui claramente, né, a anatomia de superfície do pescoço a nível do trígono anterior, a posição da cartilagem tireoidea, né? Essa cartilagem tireoide, dependendo, claro, da anatomia da laringe do indivíduo, né, pode ser observada de um modo muito evidente, como é esse caso aqui. A cartilagem tireoide está praticamente inteira exposta aqui, né, o seu ângulo, as duas lâminas, até mesmo aqui o corno superior e aqui a incisura tireoide superior, né. Basicamente, então, a saliência, né, que essa incisura tireoide superior e o ângulo da tireoide formam aqui no pescoço, nós vamos chamar então de proeminência laríngea, né, como qualquer outra proeminência aqui na superfície do corpo, causada, né, por uma estrutura mais profunda. Além disso, é possível observar aqui uma pequena saliência abaixo da cartilagem tireoide, que representa agora a cartilagem cricóidea, mais especificamente lá o arco dessa cartilagem. Seguindo para as estruturas ósseas, basicamente nós podemos observar, né, na anatomia de superfície do pescoço, pela sua parte posterior, a posição do processo transverso e espinhoso de C7 e as outras cartilagens cervicais, né, pensando aqui no processo, desculpem, que cartilagens, as outras vértebras cervicais, considerando aqui a posição do pescoço, né, em flexão, e ainda o osso ióide, né, que vai ser observado aqui agora nesse limite do trígono submentual com o trígono carótico e muscular aqui na frente. De um modo mais evidente aqui, nós vamos ter ainda as estruturas vasculares, que nós vimos lá na parte profunda do trígono cervical e que vão ser observáveis em algumas pessoas aqui na anatomia de superfície do pescoço. Dentre elas, nós temos aqui essa região, né, essa depressão que se forma atrás da cartilagem tireoide, que vai ser a nossa referência para a identificação do feixe vasculonervoso do pescoço, né? Essa grande saliência aqui, inclusive, que vocês estão observando, ela é causada justamente pela artéria carótida comum, né? E, no geral, ela coincide com o glomo carótico, que é uma referência para o local de bifurcação dela em as artérias carótidas externa e interna, que vocês vão detalhar mais à frente, na próxima aula da disciplina. Ainda é possível observar aqui a posição das veias jugulares anteriores, aqui pelo menos dá para observar duas delas, saindo aqui da região do trígono submentual e submandibular e descendo em direção ao trígono carótico e muscular. E aqui ainda é possível observar uma outra veia, né, que passa aqui nessa região, que é a veia jugular externa, né, que ela passa aqui cruzando o músculo esternocleidomastoide, né, tendo início na região aproximada aqui do ângulo da mandíbula e descendo em direção ao trígono supraclavicular, tá? Todos esses vasos, mais à frente, né, na próxima aula de artéria carótida externa, nós vamos então
estudar, né, todo o território de suprimento desses vasos. Já considerando aqui as estruturas musculares, né, a grande evidência que, claro, são os dois músculos que vão delimitar esses dois trígonos, né, o músculo trapézio posteriormente. A gente observa aqui, né, a saliência da margem anterior do trapézio e também mais à frente do músculo aqui externocleidomastoide, né, através das suas cabeças external e a cabeça aqui clavicular, que entre elas vai delimitar aqui essa depressão em forma de U, né, uma referência aqui para a identificação da traqueia, que é chamada de fúrcula external, tá? Que a gente também pode observar nessa imagem anterior aqui, né? Esse espaço, então, entre as duas cabeças externais do músculo externo-cleidomastoide e o próprio manúbrio do externo mais abaixo. Já na região, já identificando, na verdade, aqui as características cutâneas, né? Existe aqui uma particularidade em relação à pele dessas regiões, já que existe uma aderência maior da pele à, à tela subcutânea a nível dos trígonos mais altos, né? No caso aqui o trígono submentual e o submandibular, né? E uma flexibilidade, né, maior aqui da pele nos trígonos mais baixos, né? Em todos eles que nós observamos aqui, com exceção, né, da pele do trígono posterior, né, incluindo o occipital e o trígono supraclavicular. Nessa tela subcutânea aqui do pescoço, é onde nós vamos identificar então lá o músculo platismo, que nós vimos naquela análise da face cervical, que é o único músculo do pescoço que não é revestido por essa membrana que vocês estão vendo aqui, que é justamente a lâmina superficial da fáscia cervical, né? Esse músculo está bem delimitado aqui, e é justamente essa posição dele, né, sobre a lâmina superficial da face cervical que o faz ser classificado como um músculo cuticular, né, juntamente lá com os músculos cuticulares da face, né, não sendo então classificado como um músculo profundo aqui do corpo. É nessa tela subcutânea onde nós também vamos observar a nível do pescoço um ramo do nervo facial que chega à região cervical, que é o nervo cervical, o ramo cervical do nervo facial, que vai fazer justamente o suprimento motor aqui do músculo platisma. Nessa mesma tela subcutânea, ainda podemos observar dois outros nervos, na verdade, que vão aqui suprir a sensibilidade, né, da pele de toda a região aqui nucal e a região cervical alta, né, aqui da parte retroauricular, né, que seriam justamente aqui os nervos occipital menor e o auricular magno, né, que nós vimos lá, são aqueles dois nervos que seguem para cima, né, naquele esquema lá do trígono cervical, já eu volto nesse outro esquema. São justamente esses dois que nós estamos vendo aqui, né, os dois que seguem para cima. Em algumas literaturas, vocês também podem ver esse nervo auricular magno sendo denominado aqui de auricular posterior, tudo bem? Ainda na tela subcutânea, né, nós ainda temos aqui dois outros nervos, né, cervicais, né, todos eles aqui com origem entre C2 e C5, né, as raízes, na verdade, C2 e C5, todas elas raízes sensitivas, que ainda vão formar aqui esses dois outros nervos que nós também vimos lá naquela organização dos trígonos, né? O nervo cervical transverso, que é esse que está aqui indicado com o número 1, que possui lá um ramo superior e um ramo inferior, e aqui o tronco do nervo supraclavicular, que vai se dividir aqui, então, em três ramos, né? Um ramo medial, um ramo intermédio e um ramo lateral. Todos esses nervos, né, dessa série, então, que nós identificamos aqui, lembrando, eles são ramos sensitivos, eles vão
promover aqui, né, a captação dos estímulos sensoriais de toda a pele e tela subcutânea, né, desde a região nucal, né, até a região dos trígonos cervicais, incluindo a região peitoral alta e a região deltoide. Tá? Somente então para enfatizar, né, que nós tínhamos observado lá na frente, a posição de dois grandes vasos, eu vou enfatizar eles aqui, já que não é objeto do tema da aula de hoje, descrever a distribuição dos vasos sanguíneos, mas somente para enfatizar então aqui o trajeto, né, e a posição daqueles vasos que nós vimos lá nas primeiras imagens, que cruzam aqui na anatomia da superfície do pescoço. Né? Nós vimos as veias aqui jugulares anteriores e aqui a veia jugular externa. E nessa imagem aqui, né, anatômica, de dissecação, nós podemos observar aqui então o trajeto desses vasos, né? As veias jugulares anteriores, que eu tinha comentado que se formam na região dos trígonos submentual e submandibular e descem na superfície, na parte anterior aqui do pescoço, e aqui a veia jugular externa, que é aquela que tem início nas proximidades do ângulo da mandíbula e cruza então superficialmente o músculo esternocleidomastoide. Tá? Vale salientar que em algumas pessoas pode não ser observável a posição de duas jugulares anteriores, como estão sendo ilustradas aqui, porque elas podem ser portadoras de uma variação anatômica que é chamada aqui de veia cervical mediana, onde essas duas veias elas são substituídas e são completamente substituíveis, pensando aqui na função delas, por uma única veia que cruza aqui o plano mediano. Tá? Nos casos em que existem duas veias jugulares anteriores, ainda existe uma outra variação anatômica que é denominada de arco venoso jugular, que é quando essas duas veias possuem uma comunicação entre si, que normalmente ocorre na região aqui mais baixa do trígono muscular, né? Inclusive aqui é um parâmetro, né, a ser sempre avaliado antes da realização de uma traqueostomia, justamente porque o indivíduo pode ter essa variação que cruza bem no local aqui da fúrcula external, que é o acesso para a traqueia. Lembrando ainda que todos esses elementos que nós revisamos então agora, né, depois de estudar toda a relação, as relações dos trígonos, né, então desde a relação da pele inicialmente até as estruturas aqui da tela subcutânea, todas elas vão ser revestidas por essa membrana que vocês estão vendo aqui, que é denominada de face cervical, mais especificamente a lâmina superficial aqui da face cervical, que vai dar uma volta, né, completa aqui em todo o pescoço, né, delimitando então essa camada superficial. Tudo bem? Então, queria que depois vocês dessem uma revisada nesse ponto, mais especificamente agora dando ênfase na revisão do trígono com essa anatomia de superfície aqui do pescoço, já que quando nós formos lá para a prática, essa vai ser então uma das partes do nosso estudo, ok? Então, ficamos por aqui hoje.